Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Glicada Abaixo de 7. Estamos na nossa 21ª aula, 4 meses, quase 5 meses aí, participando desse projeto incrível que a gente criou lá em meados de junho, né? Então, fiquei muito feliz de estar hoje aqui completando a 21ª aula. Então, é um projeto bem consistente, que tem o grande objetivo de te educar em diabetes, para te ajudar no teu tratamento, para que você chegue mais próximo aí da glicada abaixo de 7%. Então, vamos começar aqui com a nossa aula. Lembrando, as aulas, elas ficam gravadas e elas são disponibilizadas no YouTube posteriormente. Porém, elas vão parar de ir para o YouTube. A gente vai fazer a retirada dessas aulas de forma contínua, porque a gente está colocando essas aulas na nossa plataforma. Então, é muito importante que você esteja ao vivo, porque realmente as aulas vão sair ali para que vocês consigam assistir depois. Então, é muito importante a presença de vocês aqui ao vivo. Terminando a aula, vou enviar o material, tá? Para que vocês tenham acesso, para que vocês estudem lá no grupo do WhatsApp. Então, é muito importante estar lá no grupo, tá bom? Então, eu preciso da confirmação de vocês em relação ao compartilhamento da minha tela. Se vocês conseguem enxergar, pode fazer um joinha, pode mandar no chat. Boa, Cintia, muito, muito, muito obrigada. Olha só, deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho do Zoom, porque a gente vai começar já no tema, tá? Vocês sabem que eu não sou de enrolar. Qualquer coisa, gente, ó, surgiu alguma dúvida, pode levantar a mão, tá? No Google Meet, levantar a mão, tá? Literalmente é uma mãozinha aqui na parte inferior, tá? Então, vocês podem levantar a mão ou escrever no chat, tudo bem? E aí a gente tira essa dúvida de forma simultânea, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula. Boa, Mônica, obrigado pelo feedback. Vamos para a nossa aula 21ª. Então, hoje eu quero falar sobre um tema que realmente gera muita dúvida e que afasta muitas pessoas do exercício físico. Hoje a gente vai falar sobre treinar em dias de hiperglicemia. Quando realmente é seguro e quando é perigoso, pode ser perigoso, né? Então, muitas pessoas, eu tenho várias histórias de pacientes que não gostavam de fazer exercício físico e já ouviram muitas vezes de outros profissionais de saúde dizendo que se ele estivesse com uma glicemia, né, alta, com hiperglicemia, acima ali de 200, 250, o exercício físico se torna completamente proibido. Eu queria entender se vocês já ouviram essa orientação, né, passada por outros profissionais. Isso é muito comum, banalizar o exercício físico quando a gente atinge certos valores, tá? Então, isso eu quero deixar claro para vocês que pode ser tanto seguro quanto perigoso. O importante é ter conhecimento e estratégia, tá? Então, eu até coloquei aqui, né? O medo que te trava e a coragem que te coloca em risco. Então, muitas vezes, você tem coragem para fazer ali o treino, mas não sabe se aquilo realmente vai ser seguro ou não para você. E existe um erro que acontece dos dois lados. Olha só, quem deixa de treinar por medo da glicemia estar alta e quem treina mesmo indiferente se ela vai estar alta ou não, né? Com muito alto, achando que o exercício físico sempre vai ter uma resposta de queda, de uma tendência de queda na tua glicemia. Então, a gente tem dois extremos, né? E a verdade é dura, né? O exercício físico pode ser remédio ou pode virar aí algo perigoso para a tua glicemia. Tudo depende do valor da glicemia, do tipo de treino, da quantidade de insulina ativa e do estado metabólico naquele momento. Então, quando a gente pensa em valor de glicemia, a gente nunca pode olhar apenas
apenas o número. A gente precisa entender o contexto. Sempre o mais importante é o contexto, porque a glicemia, o valor de glicemia isolada, é só uma fotografia da tua glicemia naquele momento. Entender o contexto dá para a gente informações para que a gente tenha previsibilidade e antecipação. Eu já falei aqui que vocês que têm diabetes, além de lidar com todas as nuances do tratamento, vocês precisam prever o futuro. E essa previsibilidade é importante para que vocês tomem decisões mais assertivas, tá? Então, hoje você vai aprender exatamente o quê? A partir de qual valor que a hiperglicemia já pode ser considerada perigosa em relação ao exercício físico. Quando o exercício físico ajuda a baixar essa glicemia e quando ele pode aumentar e piorar ainda mais a situação. E você também vai aprender a estratégia segura e prática para decidir se deve ou não treinar naquele dia. Então, isso é muito importante. Não naquele dia, tá? Eu até colocaria ali um asterisco, mas talvez naquele momento. Eu sempre sou a favor do exercício físico, mas o exercício físico de forma segura e eficiente. Então, vamos lá. Parte 1 da nossa aula. Hoje, ó, estão preparados? Porque hoje a gente tem conteúdo, tá? Tem muito conteúdo, então presta bem atenção. Em qualquer dúvida, me chame, tá bom? Então, olha só, parte 1. O que é hiperglicemia no contexto do exercício físico, no contexto do treino, tá? Então, vocês já sabem o que é hiperglicemia no dia a dia de vocês, em relação a alguma alimentação, em relação a algum medicamento, enfim, erro de dose de medicamento, né? Então, o que significa essa hiperglicemia no contexto do exercício físico, né? Não é apenas uma glicose alta, não é apenas excesso de açúcar no sangue. Então, eu quero deixar claro para vocês que ela vem acompanhada de uma série de fatores que podem contribuir aí para a tua saúde. Então, é importante dizer o quê? Ela vem acompanhada de aumento da resistência à ação da insulina, maior liberação de hormônios do estresse, né, que potencializa essa glicemia e potencializa a resistência à ação da insulina, então, como adrenalina e cortisol. Você tem uma redução aí do uso da glicose pelo músculo, maior produção hepática de glicose, né? Então, e maior risco de desidratação e cetose, tá? Ou seja, o que é importante dizer aqui, treinar em hiperglicemia não é apenas uma questão de número, de valor de glicemia, é questão de estado metabólico. Então, a gente vai precisar fazer uma análise muito consciente antes de tomar qualquer atitude, tá? Porque, novamente, nem sempre o exercício físico vai ter uma tendência de queda na tua glicemia e você precisa entender isso e saber disso para que você consiga ter maior segurança e efetividade durante o exercício físico. Então, agora que a gente já sabe o que é a hiperglicemia no contexto do treino, o que pode vir a acontecer, a gente vai para a parte 2. A partir de qual valor a hiperglicemia pode se tornar perigosa para o treino, tá? Então, aqui eu deixei uma colinha bem interessante para vocês. Aqui está a régua que você precisa decorar e levar para onde você for. Então, aqui, ó, até 180, opa, o treino está super liberado, situação considerada segura, ideal tanto para treino de força quanto aeróbio ou misto, e aí a gente vai definir a ordem para que a gente consiga ter maior eficiência durante o treino e com esse valor de glicemia, tá? Então, até 180, tá? Porque acima de 180 já é considerado hiperglicemia. Agora, entre 181 e 250, a gente é uma zona de atenção, então a gente precisa estar atento a isso. O treino pode ser feito, mas com estratégia, e você deve priorizar o quê? Exercícios de baixa a moderada intensidade, porque isso vai gerar uma tendência, errei aqui, uma tendência de queda na tua glicemia. Então, o exercício físico, ele precisa ser tratado com estratégia. Então, quando você estiver dentro dessa faixa,
priorizar, começar o exercício físico com exercícios de baixa a moderada intensidade, que vão proporcionar uma queda, uma tendência de queda na tua glicemia. Ou seja, aeróbios contínuos leves, então esses aeróbios vocês vão ver depois, né? Já estava dando um spoiler aqui. Mas pode ser caminhada, pode ser uma bicicleta, pode ser natação, pode ser pular corda, desde que seja leve, tá? Então isso é super importante. E a hidratação aqui, deixa eu até colocar em negrito, ela se torna obrigatória. Por quê? Em estado de hiperglicemia, acontece a desidratação. E normalmente você nem percebe que você está desidratando. Por quê? Porque o nosso corpo ele é muito, mas muito inteligente e efetivo. Quando você tem um excesso de açúcar no sangue, ou seja, quando você está em hiperglicemia, o corpo precisa liberar glicose, precisa tirar essa glicose de excesso de alguma forma. Se não a insulina não está funcionando, o corpo vai fazer de uma forma diferente. E como que ele faz? Ele faz pelo xixi. Então, no xixi tem muita glicose. Então, você acaba liberando muita glicose, porque é a forma que o corpo encontra de tirar ou diminuir essa situação de risco. Então, por isso que a hidratação, ela é super importante em hiperglicemia ou hiperglicemia durante o exercício físico. Principalmente durante o exercício físico, visto que você perde mais água, né, por conta do suor, e aí você precisa repor, tá bom? E o que você deve evitar quando você estiver dentro desses valores de glicemia? HIITs, ou seja, exercícios de alta intensidade, curta duração, exercícios de força muito intensa. O que eu quero dizer com isso é poucas repetições e cargas altas, tá? Então, isso vai proporcionar, esses tipos de exercício aqui vão proporcionar uma tendência de alta na tua glicemia, tá? E métodos metabólicos mais agressivos que proporcionam uma tendência de alta na tua glicemia. E, Johanna, por que o exercício físico pode proporcionar uma tendência de alta na minha glicemia? Exercício físico só uma baixa? Quem tá aqui, ó, essa é a 21ª aula desse grande projeto. Já sabe, mas se você não sabe, se você é novo, exercícios de alta intensidade e curta duração podem promover uma tendência de alta na tua glicemia pelo simples fato de que você precisa performar, você está trabalhando uma intensidade mais alta, então é liberado hormônios contrarreguladores da ação à insulina. E esses hormônios fazem com que a glicose hepática seja liberada na corrente sanguínea para você utilizar como fonte de energia, porque você está numa intensidade muito alta. Isso acontece com pessoas que têm diabetes e pessoas que não têm diabetes. Então, por isso que é importante evitar esse tipo de exercício quando você estiver dentro desse intervalo, tá? Então, isso é importante. Agora, quando você estiver acima de 250, aí a gente precisa tomar um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado. A regra é clara. O treino só é considerado seguro acima de 250 se não houver a presença de cetona. Agora, Cíntia, sua primeira aula, acabei de ver aqui no chat, seja muito bem-vinda, tá? Olha só vai ser considerado seguro se você não tiver a presença de cetona. E eu pergunto agora para vocês sabem o que é cetona? E vocês sabem monitorar cetona? Coloca aqui embaixo, ou no chat, enfim. Porque isso é importante. E é algo que, assim, quanto mais os pacientes entram dentro dos nossos programas, né? Johanna, eu nunca ouvi falar sobre cetona. Eu nem sei o que é cetona e nem sei como monitorar. Então, o que acontece hoje? Brasileiro não verifica cetona. E é muito preocupante, porque se brasileiro conseguisse verificar cetona, a gente conseguiria ter uma prevenção e uma antecipação de uma das complicações mais recorrentes dentro do diabetes, que é a cetoacidose diabética, que é quando o sangue ele fica ácido e aí você entra num estado metabólico
muito, mas muito preocupante, a pessoa fica internada, enfim, e pode gerar óbito. Então, a gente precisa, quando a gente está com hiperglicemias consistentes e não abaixa, não importa o que você faça, principalmente em infecções, em situações de doença, né, que já aumenta bastante a resistência à ação da insulina, é importante verificar. Johanna, como que a gente verifica a cetona? Existem duas formas de verificar a cetona. Pela urina, então você faz o xixi, tem a fitinha própria para isso, aí dependendo da coloração, vai te dar ali um direcionamento se você tem cetona, cetona leve a moderada ou alta. Ou então, uma segunda opção é pelo sangue, tá? Então, tem a segunda opção que é pelo sangue, onde você faz igual como se fosse o valor da tua glicemia. Então, você fura o seu dedo, coloca a gotinha de sangue, e aí você vai conseguir verificar a quantidade de cetona, tá? Então, um que eu super indico e que é importante vocês terem acesso, não tem nenhum conflito de interesse aqui, tá? Porque essa marca realmente é o que a gente tem, né, no mercado, mas eu vou apresentar para vocês, olha só, essa aqui, ó, essa roxinha, tá? Que verifica nesse aparelhinho aqui, vocês vão conseguir verificar a quantidade de cetona, e é super importante que vocês consigam ter esses valores em mãos, porque isso previne muito, mas muito, o quadro de CAD, né, que é a cetoacidose diabética. Então, isso é muito importante. Brasileiro acaba não verificando com tanta frequência. A gente tem até alguns sensores que podem vir, que já fazem essa monitorização, tá? Está em fases ainda de pesquisa e de teste para ser lançado, mas que fazem a monitorização tanto da glicemia quanto de cetona. Isso vai ser incrível. Vai ser incrível porque vai revolucionar mesmo, tá? Então, o exercício, ele vai se tornar seguro, ele vai ser seguro se você não tiver a presença aí de cetona, tá? Leve, até cetona leve, é permitido fazer o exercício físico de acordo com a SBD, com a Sociedade Brasileira de Diabetes, mas é preciso verificar, tá? Verifique antes. E também você precisa ter consciência dos teus sintomas, tá? Então, tem pessoas que sentem muitos sintomas, fadiga, dor de cabeça, sede, fica realmente muito indisposto, aí também a prática do exercício físico não vai ser tão recomendada, tá? Então, verifica a cetona e verifica se você realmente está apto, realmente está se sentindo bem para fazer o exercício físico. Então, se houver cetonas, o que pode acontecer? Exercício físico pode ser muito perigoso, pode levar a cetoacidose diabética, a glicemia pode subir ainda mais e a desidratação piora muito rápido. Ou seja, se houver cetonas em grande quantidade, já avisa os teus familiares, procura uma unidade básica de saúde, procura o hospital, para que eles possam te dar o melhor suporte, tá, para isso. Assim a gente consegue prevenir cetoacidose, tá? Eu não sei se vocês lembram daquele caso do Fantástico, que um motorista bateu, e aí ele bateu num carro, e aí ele foi preso porque os policiais achavam que ele estava bêbado, né? Por quê? Porque o hálito estava cheirando a álcool. Bom, foi o que os policiais falaram. E na realidade ele tinha diabetes e ele estava estava iniciando ali provavelmente uma crise, né, de cetoacidose diabética. Ele estava com um hálito muito característico, né, quando a gente tem uma presença muito grande de cetose, que é o hálito chamado de maçã podre. Então, foi confundido aí, e infelizmente ele acabou falecendo, tá? Então, é muito importante, tá? Agora, se não houver cetonas, é importante priorizar o exercício de baixa intensidade e longa duração, tá? Porque isso vai promover... Deixa eu só ver quem que tá com o microfone, para não ter interferência aqui. Pronto. Então, priorizar o exercício aeróbio leve, né? Sem intensidade alta, permanecer na intensidade baixa, sem força, né, muito intensa, e monitoramento constante. Isso é o mais importante. Monitorar
faz com que a gente tenha dados suficientes para que a gente consiga entender o contexto e ter previsibilidade nas nossas ações, tá? Então, isso é muito importante. Tudo bem até aqui, gente? Alguma pessoa falou aqui no chat que não sabia sobre acetona, né? Realmente é algo que ajuda muito e que previne muito, tá? Então, é muito importante vocês estarem atentos. Johanna, qual o valor de cetona que eu devo me preocupar? Tanto na fitinha para o xixi, vai ter lá a coloração com o indicativo, e também na fitinha de sangue, vai ter a indicação de quando vai estar leve, moderada ou alta, tá? Então, para vocês ficarem atentos em relação a isso. Quando o exercício baixa a glicemia e quando ele pode piorar, tá? Então, isso aqui é importante deixar claro. O exercício físico, ele ajuda a baixar quando a glicemia está ali entre 120 a 220, você tem insulina ativa no corpo, vai ajudar, né? Sem cetonas, e quando você prioriza ali, principalmente o início desse exercício, exercícios de baixa intensidade e longa duração. Então, caminhada, bike, elíptico, musculação ali leve ou moderada, mas bem leve, tá? Começa pelo aeróbico e não tem erro. Eu vi que a Lúcia entrou. A Lúcia, ela é paciente de um dos nossos programas, e deixa eu ver se ela está aqui. Não sei se ela saiu. Está aqui, a Lúcia. Boa. E a gente fez essa estratégia, né, Lúcia? A Lúcia estava com hiperglicemia. Ela falou assim, Johanna, eu treino ou não treino? Vamos treinar. Exercício físico vai ser importante. E aí a gente adotou uma estratégia e a gente foi monitorando, fazendo a monitorização constante dela, para que ela treinasse de forma segura e eficiente. Conta aí um pouquinho, Lúcia. Oi? Eu estava com a minha glicose muito alta antes, né? Eu não lembro, Johanna, como é que foi. Porque eu já tive um dia ela alta e eu fui para a esteira e ela caiu. Eu já tive um dia ela baixa e comecei com exercício de aeróbico, né? E ela ficou normal. Então eu não lembro qual o dia que você está perguntando para mim. Porque eu entrei agora. Ah, entendi. Bom, eu tô aqui na rua esperando a minha irmã, que vai me dar uma carona para a aula de tamborim, entendeu? Aí eu entrei aqui. Deixa eu falar, então, aqui, deixa eu relembrar. Então, o que aconteceu, gente? A Lúcia, ela estava com uma glicemia ali de 200 e pouco, e aí a gente fez a seguinte estratégia. Tá? Isso tem que ser acompanhado por um profissional. Ela fez essa estratégia porque a gente estava monitorando o tempo todo essa glicemia dela. Então, ela começou na esteira, mas a gente fez uma aplicação aí de meia unidade de insulina para conseguir reduzir essa glicemia dela. E a gente fez um protocolo de 5 em 5 minutos, verificar o valor dessa glicemia. E a partir do momento que ela voltou para a zona alvo, ela começou o exercício de força. Então, ela começa o exercício físico com uma glicemia de 220, 230 e termina com uma glicemia de 130. Ou seja, dentro do alvo, com segurança e com eficiência, tá? Com estratégia. Então, isso foi muito importante, tá? Agora, o que a gente consegue explicar isso, né? A fisiologia por trás. O músculo em exercícios físicos de baixa intensidade e longa duração, como a gente utilizou a esteira com a Lúcia, o músculo ele capta a glicose de uma forma independente da ação da insulina, aumenta a translocação do GLUT4, eu acho que eu falei algo que pode ser difícil, né? Então, o que é o GLUT4? O GLUT4 é o transportador de glicose, eu chamo ele de Uber da glicose. Então, ele faz esse caminho da retirada aí da glicose em excesso e leva a glicose para ser utilizada como fonte de energia, tá? Reduz a resistência à ação da insulina, drena a glicose circulante, e aí você tem um resultado de queda progressiva e segura da glicemia. Então, por isso que é importante você começar, quando você estiver ali com hiperglicemia, com os exercícios de baixa intensidade e longa duração. E aí, depois que normalizar, entrar de novo dentro da zona alvo, a gente começa ali, faz o protocolo da musculação, que vai gerar essa estabilidade, tá? Então, isso é importante. Bom, vamos lá
aqui com o depoimento da Mônica. Essa semana eu fui para academia com a glicemia de 418, Mônica, hiperglicemia bem alta. Fiz 10 minutos de esteira, medi, deu 350. Fiz mais 10 minutos de esteira e baixou para 280. Fiz mais 10 minutos, então a gente já tem 30 minutos e baixou para 180. Daí fiz minha musculação, fui monitorando e cheguei em casa com a glicemia de 150. Mônica, rapaz, tá guerreira, viu? Teu corpo em 418 conseguiu realizar 30 minutos de exercício aeróbio, e depois você ainda foi para a musculação e ainda conseguiu voltar para a zona alfa e ter estabilidade. Olha, muito, muito, muito bom, só que a gente precisa monitorar essa tua cetose aí, tá? Então, é importante, nesse valor que está bem alto, verifica a quantidade de cetona para que você fique mais seguro ainda, tá? Então, isso vai ser importante. Para agilizar esse processo de queda, se você tivesse um profissional ali junto com você, que monitorasse, enfim, você poderia até ter aplicado uma meia unidade de insulina para potencializar a ação dela, para te tirar de zona de risco muito mais rápido, unindo o exercício com a insulina, tá? Então, talvez poderia ser interessante. Eu utilizei essa metodologia com a Lúcia e deu super certo, mas a Lúcia estava em 220, tá? Não estava tão alta assim. E deixa eu te perguntar, estava com muita sede, estava com muito sintoma de hiper ou não estava sentindo cansaço, fadiga, nem dor de cabeça quando você realizou esse exercício? Não tinha sede. Olha só. Entendi. Nem fadiga. Provavelmente você costuma ter hiperglicemias consistentes? É mais comum ter hiperglicemias na tua realidade de tratamento? Às vezes, entendi. Porque aí, alguns contextos, alguns pacientes, eles acabam meio que se adaptando a alguns valores de glicemia mais alto e acabam não sentindo tanto assim. Vai sentir quando tiver muito mais em cima, tá? Então, mas é importante monitorar, beber bastante água por conta dessa desidratação que pode ocorrer e verificar o valor de cetona, tá? Isso vai deixar uma prática muito mais segura e assertiva. Mas saiu lindamente ali de 418 para 150. Foi guerreira, hein? Foi guerreira. Mas é a orientação, tá bom, Mônica? Para deixar você mais segura e mais assertiva, verifica ali o valor de cetona. Quando o exercício físico, ele pode realmente piorar o valor da glicemia, né? Quando você estiver acima de 250, sem a insulina ativa circulante, né? Se você tiver com presença já de cetona, e se você fizer um treino de alta intensidade e curta duração, que vai proporcionar esse aumento na tua glicemia. Então, imagina se a Mônica faz o CrossFit com uma glicemia de 418, ou então faz o HIIT, ou então faz uma musculação ali, trabalhando força máxima, né? Poucas repetições e carga muito, muito alta, a chance de aumentar essa glicemia dela seria muito maior. E ela teve a estratégia lindamente, começou com um exercício físico de baixa intensidade e longa duração, e deu super certo. Graças a Deus, deu muito bom mesmo. Então, o exercício físico ele pode ser prejudicial dentro desse contexto, tá? Apenas dentro desse contexto. E o que acontece dentro desse contexto? O corpo entra no modo de muito estresse, o fígado libera ainda mais a glicose, a insulina não consegue agir da melhor forma, a glicemia pode subir mais ainda e o processo de cetose pode ser acelerado, tá? Resultado, você tem uma piora dessa hiperglicemia, mais um risco metabólico sério. Então, a Mônica agiu corretamente na parte da escolha do tipo de exercício? Com certeza. Ela escolheu o exercício físico e iria proporcionar uma queda de glicemia dela, tá? Então, teria uma tendência de queda na glicemia dela. Então, isso realmente foi muito positivo dentro desse contexto. Agora, eu quero dizer o seguinte, qual que é o grande erro? Que as pessoas acham que vai baixar a glicose mais rápido. Treinei muito forte para conseguir baixar mais rápido. Esse é um dos erros mais comuns, tá? Então, realmente, tem caneta de Fiasp que com meia unidade de insulina que eu uso somente a partir de você pode comprar uma caneta
de meia unidade, e aí algumas pessoas tiram o reservatório da caneta da Fiasp e colocam na caneta de meia unidade, tá? Então, isso é possível. Comprar a caneta, tá? E fazer isso também. Mas você pode, tem algumas farmácias que já tem essa possibilidade. Gente, caneta de insulina de meia unidade é refinar tratamento. É excelente. A gente consegue fazer muita coisa com meia unidade de insulina, tanto na contagem de carboidrato quanto na correção, porque às vezes dá quebrado o valor e aí você corre o risco de ter hiper, se você coloca menos, se você jogar para menos, ou ter hiper, ou ter hipo, se você jogar para mais. Dependendo de como é a sensibilidade da pessoa em relação à insulina, realmente ter uma caneta de meia unidade faz muita diferença no tratamento. Tá? Então, quem tiver aí a poder, né, de conseguir comprar essa caneta, realmente faz muita diferença aí no tratamento, tá? Então, esse é um dos erros mais comuns, né? Achar que treinar de forma intensa vai ajudar a acelerar a queda da glicose, né? Fazer um treino bem pesado para derrubar essa glicemia alta. E aí, isso realmente pode funcionar, talvez ainda, tá? Em quem tem insulina ativa, quem não tem uma resistência à ação da insulina elevada e quem não está com cetose. E olhe lá ainda, tá? Mas eu deixei aqui porque isso pode acontecer, tá? Mas em quem está com hiperglicemia alta, com insulina insuficiente, com hormônios dos estresses elevados, o treino forte vira uma injeção de glicose no sangue ao invés de uma solução. Então, você acaba piorando o teu quadro aí de hiperglicemia. Então, o exercício físico, ele deve ser feito de uma maneira segura, orientada, tá? O grande problema é que o exercício físico, ele é muito negligenciado durante muito tempo. E quando você recebe o diagnóstico, você simplesmente recebe a seguinte situação: você tem que fazer exercício físico. Aí, normalmente fala, vai fazer caminhada, vai fazer uma musculação, mas ninguém te explica o que deve ser feito, explica as respostas glicêmicas, e aí você fica muito perdido, tá? Mas o exercício físico é igual aos alimentos. Vão ter alimentos que você vai ter uma resposta mais rápida na tua glicemia. Agora, se você combinar com uma proteína, vai ter uma resposta glicêmica diferente. Então, a gente precisa entender exatamente que os exercícios físicos, eles também respondem de maneiras diferentes. Não é tudo igual e a orientação precisa vir de forma segura e direcionada. A Cíntia falou aqui, qual o melhor treino para usar gordura como combustível ao invés da glicose? Olha, Cíntia, é muito mais demorada a utilização de glicose, a utilização de gordura quando a gente está fazendo um exercício físico. A fonte principal que vai ser utilizada vai ser de glicose mesmo, tá? Então, independente se a pessoa tem ou não diabetes, começou a movimentar, fez panturrilha parado na cadeira ou em pé, vai ser glicose. É a primeira fonte de energia a ser utilizada. Para que a gente comece a utilizar a gordura como fonte de energia, a gente tem que estar ali num tempo de exercício, numa intensidade mais elevada, tá? Então, isso depende também, varia individualmente, mas não tem como fugir da utilização da glicose pelo organismo. Tá? Ela é a primeira, e o exercício físico vai utilizar ela da melhor forma possível. E além disso, o exercício físico reduz a tua glicemia de forma independente à ação da insulina. Tá? Então, realmente, pela GLUT4, né? Então, a gente consegue fazer isso de forma muito, muito, muito lindamente com o exercício físico. Tá? Então, é importante salientar aqui. A gente não vai conseguir fugir vai ter mesmo. E aí você vai precisar, ela falou assim, tenho hipo toda vez que corro 6 km. E aí você vai precisar fazer uma suplementação durante a corrida. Ou então uma preparação antes, por exemplo, uma preparação antes com um carboidrato complexo antes da corrida, né? E para ir mantendo a tua glicemia, e durante a corrida um carboidrato rápido. Tá? Então, o que a gente trabalha? A gente trabalha na prevenção, não no tratamento. Então, a gente vai prevenir essa hipoglicemia ao invés de tratar, tá? Então, são formas que a gente consegue dar uma segurada
na glicemia, pensando em exercícios de baixa intensidade e longa duração, como é o caso da corrida, tá? Então, isso é muito importante. Bom, agora eu vou passar aqui o passo a passo seguro para você decidir se você deve ou não treinar, tá? Isso vai ser importante. Eu quero que você utilize a mesma régua que eu tinha te mostrado anteriormente, tá? Então, primeiro de tudo, a gente vai ter um passo a passo aqui, ó. Teste a tua glicemia antes do treino. Isso aqui é regra para o resto da tua vida. Você precisa saber o valor da tua glicemia antes de começar qualquer tipo de exercício físico, tá? Se você estiver até 180, pode treinar normalmente. De 180 a 250, treino com estratégia, como eu falei anteriormente. Acima de 250, testa cetona para ficar mais seguro. Essa é a recomendação, essa é a orientação. Segundo passo, verifique a tua insulina ativa. Sem insulina ativa e treinando em alta intensidade, você vai ter um risco maior de aumentar essa tua hiperglicemia. Com insulina ativa, a resposta pode ser melhor ao exercício, tá? Pensando no exercício aí de baixa intensidade. É importante que você entenda o tipo de treino que você vai realizar naquele dia. Vai ser de força, né? Força máxima, vai ser HIIT, vai ser um aeróbio leve. Nem todo treino é seguro com uma glicemia mais alta, porque, novamente, pode potencializar esse cenário. Quarto, regrinha também, hidrate-se sempre. Hiperglicemia normalmente é acompanhada de desidratação silenciosa. Então, é muito importante que você faça essa hidratação. Quem aqui, uma hidratação mais assertiva ainda, vocês podem utilizar sachês de eletrólitos. Eu sou corredora também, Cíntia, e não sei se você sabe, mas a gente utiliza eletrólitos para repor, né, os sais que são perdidos durante a corrida. Então, a gente pode utilizar esses sachês para potencializar ainda mais essa hidratação quando você estiver com hiperglicemia, tá? Então, existem alguns no mercado que vocês podem utilizar para potencializar. Água é importante? Super, mas talvez apenas água não vai ser o suficiente, dependendo do grau de desidratação que você se encontra. Como verificar a insulina ativa? Para quem utiliza bomba de insulina, esse valor já é dado na bomba. Agora, para quem utiliza caneta, é importante que você olhe na bula da tua insulina os tempos de ação. Então, vai ter lá na bula o tempo de ação total da insulina, o pico de ação e o início total, o tempo de início da tua insulina. Então, normalmente vai ser um início ali de 5 a 10 minutos, o pico vai ser de 1 a 2 horas, e a duração total pode ser de 3 a 5, dependendo da tua insulina, tá? E aí, se você estiver dentro do pico de ação da insulina, é onde a tua insulina vai estar trabalhando de forma mais linda, é onde vai acontecer realmente a queda da tua glicemia. Agora, o início da ação ali os primeiros 15 a 20 minutos ali da insulina, dependendo da insulina. E aí você consegue se orientar se você ainda tem insulina ativa ou não. Como que você sabe se de fato você não tem insulina ativa? Passou de 3 horas, dependendo do valor da marca da tua insulina, tá? Então, normalmente a insulina rápida aí vai durar cerca aí de 3 a 5 horas, dependendo da tua insulina, tá? Por exemplo, indica o sachê, né? Tem os salts, tá? Tem a Liquids, tá? Tem a Z2, são marcas que, com certeza, olha, a ação da insulina é diferente, com certeza. Mas aí a bomba, ela já vai te dar a quantidade de insulina que você vai ter ativa ali no momento do exercício físico. O óleo é outro paciente que já treinou em hiperglicemia, e aí a gente utiliza todas essas estratégias que eu estou falando para vocês, tá? De começar com um exercício aeróbio, de talvez aplicar insulina e continuar fazendo um exercício, começar com o exercício aeróbio, depois ir para a musculação. Então, Mônica, essa duração da tua insulina, provavelmente é a tua insulina basal.
A insulina que a gente está falando aqui é a insulina rápida, a insulina para correção e para a alimentação, tá? Então, é essa que vai ter uma ação imediata na resposta ao exercício físico, tá? É rápida, ultra rápida. Tá? Então, é importante deixar isso claro, tá bom? Essa de 24 horas é a tua basal. E aí, a gente precisa ter essa hidratação sempre com um agente, tá? Então, os sachês que eu falei, eles podem ser bem úteis, tá? Utilizo muito para melhorar a minha hidratação, tá? Agora, a parte 6, né? Quais são os melhores treinos em dia de hiperglicemia, tá? Então, assim, você deve começar o exercício físico, quando você estiver com hiperglicemia, a orientação que você faça ali um exercício físico de baixa intensidade e longa duração, como uma caminhada, uma bicicleta, um elíptico, uma musculação com mais repetições e cargas bem mais baixas, treinos com uma pausa mais longa, uns exercícios de respiratórios, mais mobilidade, e evitar o quê? Novamente, HIIT, exercícios de alta intensidade, curta duração, sprints, crossfit, exercícios físicos de força máxima, que vão potencializar o aumento dessa tua glicemia, tá? Então isso é importante dizer. Agora, alguns sinais de alerta para interromper o treino imediatamente. Pare o treino se você sentir qualquer um desses sintomas, tá? Tontura, náusea, visão turva, falta de ar fora do normal, tremores, sensação de fraqueza súbita, sede excessiva com a boca muito, mas muito seca. Isso pode indicar o quê? Um agravamento na tua hiperglicemia, pode indicar um início de cetose, por isso que é importante verificar a cetona, e uma desidratação no nível importante. Então, por favor, gente, isso aqui é questão de segurança, questão de vida. Sentiu algum desses sintomas, para o exercício. Verifica o valor da tua glicemia, bebe água, tá? E, se possível, testa cetona. Assim você vai ter uma segurança muito mais precisa. E aí eu queria deixar isso aqui bem claro, tá? Treinar a hiperglicemia não é proibido, ele é totalmente estratégico. O que define se o treino é seguro ou não, não é apenas o número do sensor. Eu comecei falando no início da aula o seguinte: glicemia sozinha não nos adianta, porque é uma foto da tua glicemia atual. O que vai importar para a gente ter uma decisão muito mais segura e assertiva, é o valor dessa glicemia junto com o contexto. Aí sim, ela vai ser importante. É o conjunto de valor de glicemia, de presença de insulina, de presença ou não de cetona, o tipo do treino, a intensidade desse treino, a tua hidratação e, principalmente, gente, teu histórico. O autoconhecimento para quem tem diabetes é muito importante. Muito importante. Então, tem que deixar claro aqui que o autoconhecimento é o teu melhor amigo. Tá? Quanto mais você se conhece, quanto mais testes você realiza, mais históricos e mais padrões a gente consegue ter. Tá? Então, isso é importante. Tá? O problema nunca foi o exercício físico, que muitas vezes ele é colocado como um problema, como algo realmente perigoso. O problema é treinar errado, no momento errado. Aí sim. Atitudes erradas, falta de conhecimento, falta de direcionamento, aí sim. Mas o exercício físico em si não é o vilão, não é o errado. E sim a falta de estratégia, a falta de conhecimento e a falta de direcionamento, tá? Eu quero finalizar aqui com duas imagens. Eu retirei da Sociedade Brasileira de Diabetes, ou seja, da SBD, para te assegurar mais uma vez de que é permitido fazer exercício físico quando você estiver com a glicemia mais alta.
A SBD é considerada uma das instituições que ela é mais precavida, ela segura um pouquinho mais, sabe? Ela é mais conservadora, essa é a palavra que eu queria achar. Ela é mais conservadora. A ADA, né, que a gente tem como grande referência, que é a Associação Norte-Americana de Diabetes, né, ela dita as nossas diretrizes, né, a gente se orienta nela, ela é mais ok em relação ao exercício físico. A SBD ainda é conservadora e ainda a gente vai precisar ter uma atualização nessa diretriz, porque ela não é atualizada desde 2022, tá? Então, ela precisa ser atualizada também. Mas eu quero deixar claro o seguinte, eu vou aumentar aqui, para que vocês tenham acesso a essa imagem. Acho que agora ficou bom, né? Eu quero que vocês prestem atenção nesses 3 quadros aqui, eu vou aumentar um pouquinho mais. Nesses 3 quadros aqui, ó. De 250 a 350 e acima de 350. O que a gente tem aqui pela Sociedade Brasileira de Diabetes? Isso aqui é da diretriz, tá? Você pode iniciar o exercício físico e atrasar o consumo de carboidrato, né? Quando a glicemia esteja abaixo de 150. Então, até 250 você pode fazer o exercício físico, prioriza o exercício de baixa intensidade e longa duração quando estiver acima de 180, ok? De 250 a 350, olha só, testar acetona, se disponível, e não realizar exercício físico se estiverem presentes em moderada a grande quantidade. Exercícios físicos de leve a moderada intensidade poderão ser realizados. Em nenhum momento a SBD proíbe você de fazer exercício físico e ainda tem profissional de saúde que proíbe, que fala que é perigoso. Tá? Então tá aqui, gente, tá aqui, ó. Pode ler aqui junto comigo. Não realizar os exercícios físicos se a acetona estiver presente em moderada a grande quantidade. Exercícios físicos de leve a moderada intensidade poderão ser realizados, tá? Agora, acima de 350, de novo, testar cetona e não realizar exercício físico se a cetona estiver presente em moderada a grande quantidade. Se a cetona estiver negativa ou com apenas traços, considerar a correção da glicemia com doses mais baixas de insulina, ou seja, 50% da dose. Evitar exercícios físicos intensos até a redução dos níveis de glicemia. Ou seja, o que eu fiz com a Lúcia. A Lúcia estava ali com a hiperglicemia. A gente adotou até mais da metade da dose de insulina. Tá? A gente utilizou meia unidade de insulina e já foi suficiente, unindo com o exercício físico, retirar ela daquela zona de perigo de hiperglicemia. Mas percebam, o conteúdo está aqui. Estou mostrando para vocês, aqui é da SBD, tá? Então, por isso que é importante, ele vai se tornar seguro quando você testa a cetona, tá? Sem testar a cetona, aí realmente você coloca em risco, tá? Outra imagem aqui, ó, para quem utiliza sensor, para que vocês consigam enxergar. Deixa eu aumentar aqui essa imagem, para que vocês consigam enxergar aqui. Eu quero o quadrinho aqui de cima. Olha só, até 250, né? Aqui tá as setas de tendência do sensor, tá ok para começar. Priorize exercícios de baixa intensidade e longa duração para sair do cenário quando estiver acima de 180 até 250. Voltou para a zona alvo, faz o teu treino de musculação normal, mas começa com exercício de baixa intensidade. Quando a glicemia estiver acima de 250, olha só, checar a cetona, considerar 50% do bônus de correção. Quando que você vai evitar o exercício físico de alta intensidade? Olha lá, evitar o exercício físico e considerar 50% do bônus de correção. Evitar o exercício físico, qual exercício físico? De alta intensidade. Tá aqui. A tabela tá aqui para vocês. Tá? O exercício físico precisa ser
feito de forma inteligente. Assim a gente consegue utilizar ele da melhor forma possível. Tá bom? Bom, pessoal, estamos chegando aqui na nossa parte final da aula. Eu queria dizer o seguinte: se você ainda não está cadastrado na aula semanal, faça o teu cadastro. O link vai estar aqui no material. Envia para uma pessoa que tem diabetes. Convida ela a estar nesse momento. Gente, a gente fica aqui cerca de 40 a 1 hora conversando, estudando com um profissional de saúde para poder tirar todas as tuas dúvidas de forma gratuita. Esse projeto é lindo, ele gera educação em diabetes. Tá? Então, a gente consegue aprofundar ainda mais aqui. Coisas que eu não consigo fazer nas redes sociais, porque lá não permite que eu fique 1 hora. Aqui só são as pessoas realmente interessadas. Tá? Então, isso é muito importante. Então, envia para alguma pessoa, se cadastra, porque quando você se cadastra, você vai lá para o grupo do WhatsApp. E no grupo do WhatsApp, você recebe este material, você recebe o link antecipado da aula. Tá? Então, isso é muito importante. Agora, para você que quer conseguir reduzir a tua hemoglobina glicada para abaixo de 7 de forma segura e eficiente, mas não sabe por onde começar, ou então quer saber como que está o teu tratamento, quer saber o que você está fazendo, que está funcionando, e o que não está funcionando tão bem, eu recomendo que você faça o teu cadastro para que você consiga fazer um mapeamento estratégico da glicada. Esse mapeamento, ele é gratuito, mas ele possui vagas limitadas, porque, como ele é gratuito, eu preciso limitar o número de vagas para conseguir atender vocês. E aí vocês realizam esse mapeamento, onde a gente vai analisar, por meio de perguntas, em 7 pilares diferentes do tratamento, como realmente, o que realmente está funcionando e o que realmente precisa ser melhorado. Então, o link também vai estar aqui para que você se cadastre, para que a gente analise as suas respostas e para que a gente realize esse agendamento também, tá? Porque durante o mapeamento, você vai receber o teu resultado e vai receber um plano de ação para que você consiga melhorar a qualidade do teu tratamento, sabendo o que está dando certo e o que você vai precisar melhorar. Agora, eu quero saber se alguém ficou com alguma dúvida, tá? Então, eu queria entender se vocês ficaram com alguma dúvida. Olha só, Mônica. Johanna, o que eu fiz foi inteligente ou não? Super, Mônica. Super. Super inteligente. O que faltou? Você fez o exercício físico de baixa intensidade. Você foi monitorando a tua glicemia. Você voltou para a zona alvo. Você fez o exercício de força. Você foi guerreira, você foi persistente. Isso mostra determinação. O que eu melhoraria? Prestaria mais atenção nos sintomas, faria uma hidratação inteligente e testaria cetona para ficar seguro. Mas deu tudo certo e ficou tudo bem. Então, você agiu de forma inteligente. A orientação: testa a cetona, faz uma hidratação inteligente e verifica aí os teus sintomas, tá? Mas foi muito bom, Mônica, muito bom mesmo. Parabéns, tá? Fez certinho a colinha ali. Glicemia mais alta começa com aeróbio e depois vai para força. Eu sofro mais com hipo do que com hipo. Alguém quer tirar mais alguma dúvida, gente? Pode ligar. Oi, Ana, tá ouvindo? Oi, Maria, tudo bem? Tô ouvindo, pode falar. É porque eu não acho aqui no meu celular onde que eu escrevo. Essa é uma dificuldade, eu chego lá. Tá? Então, eu preciso abrir o microfone. Primeiro que, tão recente, eu sei diabetes, tão recente eu te encontrei, e tão alegre eu vou para a academia, tá? Por conta dessa segurança que eu estou aprendendo, e mais do que isso, como você falou, falam, vai fazer exercício físico, e nem me falam o que é cetona hoje, que eu fiquei sabendo também, né, quer dizer, falaram, só cetona, tal, e não fazia ideia. Então, quanta coisa a gente aprende para ser estratégico naquilo que vai nos ajudar nessa nossa condição de diabetes tipo 1. Né? Então, nossa, maravilha, parabéns e muito obrigada. Eu já agendei meu mapeamento. Tá bom? Muito bom, Maria, muito bom. Muito obrigada pelo feedback, eu fico muito feliz. Okay. Tá? Quem faz acontecer essa aula aqui são vocês, gente. São vocês. Tá? Então, isso é importante. Francisca,
Doutora, minha glicada tá 6,3. Fiquei apavorada, me ajuda. Me manda mensagem, Francisca. Lá no grupo, tem meu número lá no WhatsApp. Me chama lá no WhatsApp, ou então faz aqui a tua inscrição no mapeamento, que aí eu vou conseguir ter teu celular, eu consigo te mandar mensagem também. Muito bom, Cíntia, muito bom. Vai ser um prazer encontrar vocês no mapeamento, tá, pessoal? Realmente é muito gratificante, porque todo mundo que faz sempre tem a mesma resposta, que é o seguinte: nossa, nunca me fizeram algumas perguntas que me fizessem refletir para entender realmente o que estava dando certo e o que eu precisava melhorar. Então, isso é muito importante, tá? Francisca, você responde lá o mapeamento, o link vai estar ali, ou então pode me chamar no WhatsApp e fala assim: olha, eu estava na aula, sou a Francisca, ou então no Instagram, ou então me manda, se for mais fácil, me manda mensagem no Instagram, que aí eu consigo te orientar da melhor forma, tá bom? Pessoal, novamente, quem faz a aula aqui são vocês, e eu gostaria muito de agradecer a presença de cada um nessa terça-feira, 2 de dezembro, contagem regressiva para o final do ano. Então, estamos na nossa 21ª aula, é um projeto muito grandioso, há 4 meses fazendo isso, de forma que você consegue ter acesso de forma gratuita, genuína. Então, eu fico muito feliz de que esses feedbacks realmente estão sendo bem positivos e que estão ajudando vocês de verdade, tá bom? Então, qualquer dúvida, pode me mandar lá no Instagram ou pode me mandar no WhatsApp, sou eu mesma no WhatsApp, tá? Então, fica à vontade, foi um prazer estar com vocês. Cíntia, te espero no mapeamento, muito, muito obrigada pelo teu feedback, espero ter ajudado vocês. Encontro com vocês na próxima terça-feira. Um beijo, boa semana e ótimas glicemias. Beijão, gente. Tchau, tchau.